Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem, espero que tenha sido uma semana de muitas bênçãos e de boas notícias. Vamos orar a Deus? Senhor Jesus, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade, meu Deus, dura para sempre. Mesmo em meio a tantas adversidades, Pai, sabemos que o Senhor tem cuidado e tem caminhado conosco. Senhor Jesus, pedimos a tua presença nesta manhã, neste domingo, Pai amado, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, Pai amado, aqui, Pai, em todos os irmãos que estão acompanhando conosco esta aula, Senhor. Fale aos nossos corações, Espírito Santo. Ministre aos nossos corações, Senhor Jesus, para que possamos aprender um pouquinho mais da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar a aula de hoje falando sobre Esdras, né? Continuando o livro de Esdras e Neemias, né? Na semana passada, a Vivi ministrou a lição 6, com o título Líderes Corajosos para Reconstruir, que foi realmente uma bênção, e você pode ter acesso a essa aula, né? Ali, você pode entrar aqui no nosso chat, pode estar dando uma verificada ali, que já estamos colocando como que você pode estar acessando a aula da semana passada, bem como todas as aulas. Você pode acessar pelo QR Code, que está aparecendo aí no chat, e também os irmãos podem estar acessando o YouTube e estar assistindo a ministração, tanto da semana passada como as demais, as anteriores. E essa que nós estamos hoje ministrando, você também poderá acessar pelo YouTube e pelo QR Code toda a apresentação para você estar acompanhando ali os textos bíblicos, os títulos. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de cada um de vocês. Bom, como eu falei, na semana passada, a Vivi falou sobre líderes corajosos para reconstruir. O texto básico está em Esdras 5, o texto devocional está em Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9, e o versículo-chave da semana passada está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Glórias a Deus. Ela abordou alguns tópicos como a liderança que sabe o que deve ser feito, a liderança que persegue os seus alvos esperando em Deus e a liderança que consegue concluir os seus projetos, né? Entramos hoje na lição 7, o líder que Deus usa. O líder que Deus usa. Nós vamos trabalhar durante essa aula, né, em cima de Esdras, capítulo 7, e um pouco do capítulo 8 também, tá? O nosso texto devocional se encontra ali em Salmos 119, dos versículos 89 ao 105. E o versículo chave se encontra ali em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diz o seguinte: Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7, 10. Queridos, vamos abrir ali o nosso texto devocional, que se encontra ali em Salmos. Abre aí conosco, Salmos 119, né? Salmo 119.
Vamos abrir, vamos ler juntos. Vamos ver o que Deus fala aos nossos corações através desse texto devocional. Vamos lá. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vê limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Vamos ler juntos, mesmo aí de longe? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Que esse texto possa ficar guardado no seu coração e na sua mente, e que possamos realmente praticar a palavra de Deus, dia após dia, que ela possa estar guardada no nosso coração, realmente ser luz para os nossos caminhos. Alvo da nossa lição. O que nós devemos alcançar depois dessa ministração, depois de meditar nisso que o Senhor tem para os nossos corações? Esclarecer que o verdadeiro avivamento é, acima de tudo, o compromisso com Deus. Amém? Esclarecer que o verdadeiro avivamento é, acima de tudo, o compromisso com Deus. Esse é o nosso alvo desse dia e para nós aí conquistarmos durante toda a semana, em nome de Jesus. Eu coloquei ali para os amados uma leitura que os irmãos podem estar praticando diariamente, tá? Todos ali em Esdras, capítulo 7, você pode estar dividindo ali os versículos, e temos ali também Esdras 8 e Provérbios, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Meditando na palavra de Deus todos os dias, nós vamos estar alimentando a nossa alma, nós vamos estar alimentando o nosso espírito, assim como a gente se alimenta, né? Eu imagino que agora pela manhã, né, os meus amados levantaram, né, foram ali, colocaram um cafezinho para fazer, comeram um pedaço de pão, de repente uma fruta, né? A gente precisa estar alimentando o corpo. E assim também é a nossa alma e nosso espírito. Precisamos estar, dia após dia, né, fazendo a refeição através da palavra de Deus, através de cânticos e muito mais através da oração, que é uma arma poderosa que nós temos. Amém? Bom, caminhando aí pela nossa lição,
Entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, há um intervalo de aproximadamente 60. Nos primeiros anos desse tempo, é que aconteceram os eventos do livro de Ester, na Pérsia. Após o período que se registrou, a história recomeça com a chegada de Esdras na segunda migração dos judeus provenientes do cativeiro. A gente tem estudado aí, né, que eles estavam voltando novamente. Um grupo de aproximadamente 7.000 pessoas, queridos. Próximo tópico. Ok. Nós vamos retomar agora, eu acho importante a gente retomar agora um pouco de quem era Esdras, né? Ou seja, sua linhagem, seu treinamento, seus objetivos. Esdras. Este vocábulo, ele deriva de um termo hebraico, que significa ajuda. Provavelmente, é uma forma abreviada de Esdraías, Yahvé, ajuda. Os pais davam este nome aos filhos do sexo masculino como um louvor ao Senhor por sua ajuda em tempos de guerra. Esdras, ele era descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Que está ali em Esdras, capítulo 7, dos versículos 2 ao 7. O filho de Seraías, Jeozadaque, foi o sumo sacerdote exilado para a Babilônia. 1 Crônicas 6, versículos 14 e 15. Embora este não seja mencionado na genealogia de Esdras, tratava-se de um membro dessa linhagem ou com uma relação muito próxima a ela. Esdras, ele ocupou uma posição de liderança no exílio, provavelmente devido à sua linhagem sacerdotal. Sua função exata é desconhecida, mas participava ali dos negócios do governo. Em tal posição de destaque que Artaxerxes, meu Deus, como é difícil falar o nome desse imperador, né, o imperador persa, deu-lhe sua recomendação pessoal. Vamos ler ali Esdras, capítulo 7. Vamos abrir ali, os irmãos abrem também, para a gente poder estar acompanhando. Esdras, capítulo 7, versículos 11 e 12. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Olha que legal. Esdras foi descrito como escriba, que também é traduzido como mestre em algumas versões da Bíblia. O rei Artaxerxes o designou escriba, talvez para indicar que sua função seria algo como um conselheiro real. Bom, a tradição judaica atribuiu este título a Esdras devido aos seus conhecimentos especializados na Torá, lei de Moisés. E, de fato, ele teve um papel proeminente na edição e composição das maiores porções do Antigo Testamento. Esdras, ele liderou uma caravana de exilados da Babilônia para Israel, como a gente já estudou anteriormente, após o quê? Após o decreto de Artaxerxes. Ele recebeu autorização do imperador
para arrecadar donativos dos judeus que viviam na capital do império para o culto ao templo em Jerusalém. Essa jornada, ela aconteceu mais ou menos ali no 7º ano do rei Artaxerxes. Infelizmente, o texto bíblico, ele não deixa claro se esse retorno foi no 7º ano de Artaxerxes I ou Artaxerxes II. Bom, qualquer que seja o caso, Esdras voltou a Jerusalém, pelo menos uma geração depois que Zorobabel estabelecera os primeiros judeus que voltaram a liderar a reconstrução do templo, aproximadamente em 515 AC. Quando Esdras chegou a Jerusalém, ficou horrorizado ao saber que muitos sacerdotes, levitas e líderes civis tinham se casado com mulheres pagãs. Essas uniões mistas haviam corrompido a moral e a vida religiosa na nação. E assim, muito desgostoso, Esdras chorou humildemente diante do Senhor e conduziu toda a comunidade ao arrependimento. Muitos judeus, eles nessa época se divorciaram das esposas estrangeiras e, enfim, foram reintegrados no serviço do Senhor. Na festa dos tabernáculos, Esdras leu a lei de Moisés. Os líderes do povo estabeleceram uma aliança em Neemias 9:38 e 10:39 e prometeram renovar o compromisso de manter a pureza conjugal e participar dos cultos do templo. Me perdoe. Bom, aqui só para a gente finalizar um pouco da história, né, de Esdras, as circunstâncias da morte de Esdras não são conhecidas. O registro bíblico termina pouco antes do final dos seus dias. O seu retrato, tanto nas escrituras como nas tradições, indica que ele serviu fielmente junto com Neemias como líder do povo de Deus durante toda a sua vida, né? Foi um homem de Deus, e nós estamos estudando ele essas semanas, e nós temos visto realmente o quanto ele foi escolhido e separado por Deus. Vamos lá? Como foi o treinamento de Esdras? Vamos ler ali o versículo 6 do capítulo 7. Vamos lá, capítulo 6, não, versículo 6 do capítulo 7, me perdoem. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo, absolutamente tudo, quanto lhe pedira. Pois bem, meus irmãos, escriba era um perito nas escrituras, ou seja, conhecia muito bem, apto, né, preparado para ensiná-las. Ele recebeu uma educação, o quê? Sacerdotal. E provavelmente, ao transcrever muitas cópias dos escritos sagrados, foi conduzido a um reavivamento sadio com uma compreensão dos desígnios de Deus para o povo. Vamos ler agora o versículo 10 do capítulo 7. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. O alvo principal de Esdras era vivificar a si mesmo e ao seu povo.
Seu percurso e instrumento foi a palavra de Deus. Então, podemos dizer o seguinte, que os alvos de Esdras eram buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus foi base e motivação de seu ministério e atingimento de alvos, que eram muito claros e objetivos. Então, ele buscava, ele cumpria e ele ensinava a palavra de Deus. E estudando, né, o livro de Esdras e toda assim a sua caminhada, a gente vê que ele não só ensinava, mas ele vivia a palavra de Deus. Ele transpirava, né? Ele transparecia a palavra de Deus. Não era algo que ele só falava, não. Ele caminhava e ele realmente mostrava aquilo que ele ensinava através da palavra de Deus. E uma coisa muito importante é o seguinte: os objetivos, né, e os alvos que Esdras tinha, eles eram muito claros e muito objetivos. Então, é algo que podemos trazer para a nossa vida, é algo que podemos levar na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Que possamos ser claros e objetivos, né? Porque nosso Deus é um Deus claro, ele é um Deus transparente e ele é um Deus objetivo, né? Então, que possamos ter isso na nossa vida também. A comissão de Esdras por Artaxerxes. Vou ter que falar várias vezes esse nome. A comissão de Esdras por Artaxerxes, que está ali no nosso próximo slide, que eu acho que já está aparecendo aí para os irmãos. Vamos ler ali, a partir do versículo 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita, por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros é mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes, do resto da prata e do ouro o fareis, conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça.
até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado de Deus do céu. Prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as que não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei, e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Palavra poderosa, né? Olha só o que Deus fez, né? Como que Deus era realmente sobre a vida de Esdras, que até o rei, com a sua própria autoridade, né, colocou ali à disposição e ordenou que tudo se fizesse conforme aquilo que Deus, né, o Deus de Israel, o Deus dos deuses, estava pedindo. Bom, o título de Esdras, escriba da lei de Deus do céu, denota que ele era um comissário encarregado de cuidar das questões jurídicas. Os reis persas, eles tinham comissários escolhidos dentre as fileiras das nações subjugadas, os quais atuavam como conselheiros nas questões do seu respectivo povo. Tal designação deu-lhe muita influência na corte, né? E colocou em contato com o rei. Tudo que ele conseguiu e conquistou foi porque ele tinha toda uma questão, uma moral muito boa, né? Ele conhecia muita gente importante e também ele tinha muitos talentos, né? Você veja, ele era um comissário encarregado de cuidar das questões jurídicas, ou seja, ele entendia das leis, ele era um homem sábio. Uma das consequências, podemos dizer assim, de Esdras estar bem preparado espiritualmente foi o quê? Foi que Deus o equipou materialmente. Nós lemos ali no decorrer de Esdras 7 que o rei Artaxerxes, ele foi benigno para com Esdras e encarrega-o oficialmente de ir a essa pátria, ensinar a lei, nomear magistrados, oferecer sacrifício e o que, acima de tudo, embelezar o templo que estava sendo reconstruído. Deus proveu os meios temporais e espirituais para o cumprimento da missão, né? Então, tudo correu de acordo com o que Deus tinha, né, para a vida de Esdras. Então, todos os meios, tudo que ele precisava, tanto na questão material, tanto na questão espiritual, ele teve, né? E tudo correu de uma maneira
muito certinha, de uma maneira muito sincronizada, porque Deus é um Deus de sincronia, né? Ali acontece certinho, conforme o que ele designa. Esdras e Neemias para hoje. Se o coração dos oficiais do governo é suscetível às insinuações de Deus, eles poderão aceitar a verdade por meio da influência das orações dos crentes, das nossas orações. Ou seja, se as pessoas que nos governam, né, os governadores, os prefeitos, os deputados, enfim, se eles têm um coração que está aberto a ouvir aquilo que Deus tem, certamente, através das nossas orações, eles vão estar caminhando com aquilo que Deus tem para a nossa nação. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Como isto pode ser uma realidade na nossa igreja hoje? Vamos pensar um pouquinho. Queridos, será que estamos sensíveis à voz de Deus? Será que estamos realmente ali suscetíveis àquilo que Deus quer falar a nós, aquilo que Deus quer nos usar? Será que os nossos objetivos, será que na nossa caminhada, Deus tem sido o nosso carro-chefe? Nós temos deixado Ele traçar o nosso caminho? Vale a pena a gente estar pensando a respeito disso. Vamos continuar aí o nosso estudo. A companhia de Esdras. A companhia de Esdras. Vamos ler novamente o versículo 28 do capítulo 7. Vamos lá, versículo 28 do capítulo 7. E que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Agora, vamos ler o versículo 14 do capítulo 8. Vamos lá. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Esdras, ele dirigiu seu apelo de retorno a Judá aos chefes e aos cabeças das famílias. Se eles concordassem em sair da Babilônia, eles exerceriam uma poderosa influência sobre os membros desses clãs para que também retornassem a Jerusalém. Era todo um serviço, né, de conversar, de negociar. As famílias levitas, talvez elas tenham relutado em deixar suas casas estabelecidas e ocupações já muito lucrativas da Babilônia. Afinal de contas, eles já tinham sua casa, já trabalhavam, né, estavam ali com a sua família, tinha uma vida ali. Ao contrário das outras tribos, né, eles não tinham terras hereditárias à sua disposição na Palestina, eles dependiam dos dízimos. O retorno significava trocar sua segurança econômica por incertezas. Mas os levitas eram a parte central no plano de instruir o povo na lei. Por causa disso, Esdras escolheu homens fiéis e prudentes, a fim de recrutar levitas dentre os que tinham decidido ficar ali no reino persa. Deus abençoou os recrutadores e um número adequado de levitas, né, netinins, que significa servos do templo,
se apresentaram para o serviço no santuário de Jerusalém. Olha como as coisas, elas iam se encaixando, né? Tudo que dependia, né? Tudo que era temporal, seja material, seja de pessoas, espiritual, Deus estava provendo. Vamos trazer Esdras e Neemias para hoje novamente. Quantos crentes há que, devido ao conforto e segurança da vida material, não têm sido fiéis ao recrutamento do Senhor, ao seu chamado? Será que temos nos atentado para o que Deus tem para nós no local onde a gente trabalha, onde a gente estuda? Será que temos nos perguntado o que Deus quer de nós para que seus propósitos se cumpram através das nossas vidas? Coloca aí no chat. Responde aí. Meu querido, minha querida, você tem perguntado a Deus o que Ele quer de você? Será que você tem, será que nós temos realmente pedido para que Deus cumpra os seus propósitos através da nossa vida? Uma outra pergunta. O que será que tem sido a nossa segurança? No que está baseada a nossa segurança? Talvez no nosso emprego? Quem sabe na casa que moramos? Quem sabe nos nossos filhos? Quem sabe no carro? O que tem sido a nossa segurança? O que tem sido a nossa base? Será que deixamos realmente tudo, absolutamente tudo, para seguir a Jesus? Vamos pensar um pouquinho, meus amados. Nós deixamos tudo ou será que a gente está levando, às vezes, uma mochilinha, levando algum resquício da vida anterior, né, daquilo que a gente deveria já ter deixado para trás, né? Vamos realmente meditar um pouco nisso e pedir para que o Espírito Santo esteja nos revelando. Senhor, o que é que está, de repente, atrapalhando para que o seu propósito seja 100% cumprido na minha vida? Me mostra, Senhor. Peça a Deus para que Ele esteja mostrando para você, para que Ele esteja me mostrando também o que está sendo um empecilho para que possamos estar 100% engajados a Jesus. A viagem do povo. Esdras 8, dos versículos 15 ao 36. Dos versículos 15 ao 36. Nós vamos ler alguns versículos. O 15 diz, né? E ajuntei-os perto do rio, que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então, atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Ok? Vamos ler. Versículo 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? A maior parte desse capítulo, meus irmãos,
é um relato relativamente direto, que, conforme já assinalado, chama a atenção para a obediência de Esdras ao comissionamento que recebera do rei. Apesar disso, seus três temas principais são atribuídos não apenas às suas próprias habilidades, mas à boa mão de Deus sobre nós. Olha lá novamente, vamos ver lá o versículo 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei do exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Versículo 31. E partimos do rio de Aava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e no serviço do templo pode ter significado que tal retorno não tinha sido em nada atraente para eles, mas é possível que sua presença na viagem tenha sido considerada necessária e o objetivo era identificar-se simbolicamente com a peregrinação no deserto imediatamente após o êxodo. Números 10, dos versículos 11 ao 28, os irmãos podem estar dando uma conferida. Naquela ocasião, também tinham sido designados especialmente responsáveis pelo transporte dos utensílios sagrados. Tinha ali algo que era muito parecido no retorno também ali de Êxodo. Segundo a própria viagem segura, segundo, a própria viagem segura, ela foi atribuída ao quê? A graciosa mão de Deus. Quando Esdras, aparentemente precipitado, né, levou o povo a dobrar os joelhos, e o que aconteceu? Sua fé foi recompensada. Deus sabia o que estava fazendo, né? Então não foi algo assim que, Esdras fez não, Deus assim permitiu. A atitude diferente de Neemias, ali em Neemias 2 e 9, lembra, contudo, ao leitor que Deus, ele é capaz de agir a favor do seu povo, por meios tanto normais quanto extraordinários, um princípio que chega ao clímax na própria encarnação de Jesus. Os cristãos, né, ou seja, você, enfim, nós tendemos a cair na armadilha de pensar que a ação de Deus só é manifestada nos milagres e acontecimentos especiais, algo assim muito grande, algo assim muito, né, uau, todo mundo parou para ver isso. E por muitas vezes nós descartamos como não espirituais atividades seculares, como, por exemplo, participar de reuniões, enfim, de orações.
quanto no uso de outros meios. Deus é um Deus de totalidade, meus queridos. Ele é um Deus que faz as coisas de uma maneira completa, né? Ele não deixa o quê? Não deixa brechas. Ele faz tudo acontecer de uma maneira 100%, tá? Em última instância, essa maneira de agir, né, achando que só as coisas extraordinárias podem acontecer, tá? Só leva a excluí-lo de boa parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Ou, em outras palavras, podemos dizer o seguinte: isso chega a ser hipocrisia, tá? Ou seja, nós falamos, mas não acreditamos que no dia a dia Deus está conosco, Deus está agindo, né, a nosso favor. Terceiro ponto, né, analisando ali, o transporte de ofertas valiosas, livre dos ataques de salteadores, também foi atribuído ao quê? A mão graciosa de Deus. Imaginem, eles caminhando, né, eram dias e dias de viagem, transportando coisas valiosíssimas, né? E graças à boa mão de Deus, eles foram livres dos ataques dos salteadores. Aqui nós vemos mais uma vez o cuidadoso procedimento de registros usado por Esdras, que demonstra que seria um erro alegar que estava sendo defendida uma abordagem espiritual, ou seja, em oposição à prática. Ele falava, mas não vivia. Ali ele estava falando e ele realmente estava vivendo. Ele falava, Deus é um Deus poderoso, é um Deus que guarda. E ali ele colocou em prática, né, essa viagem, levando coisas valiosas e nada aconteceu. Não é de admirar que os viajantes tenham oferecido tais sacrifícios de ações de graças, logo depois de chegarem a Jerusalém e descansarem. Chegando após tanto tempo depois do primeiro retorno, eles haviam descoberto que a ideia de um segundo êxodo não era um evento único, mas, queridos, uma experiência de que sucessivas gerações poderiam desfrutar. A promessa, a esperança de tal êxodo não se esgotaram com o primeiro grupo a retornar, nem se atribuiu culpa àqueles que optaram por vir mais tarde, muito pelo contrário. Vê-se que a perspectiva de livramento e de nova vida confronta a nova geração com seu desafio a uma decisão, a olhar e perguntar: vou seguir a Deus? Vou caminhar, vou trilhar sem olhar para trás, sem olhar para a vida velha, para a vida antiga? Esdras e Neemias para hoje. Esdras é um excelente exemplo de viver o que se prega. Amém? Ele vivia realmente aquilo que ele compartilhava. Para refletirmos agora, irmãos, para a gente estar fechando essa ministração, por que é necessário fazer planos se já entregamos a nossa vida a Cristo? Por que não constitui falta de fé ser prudente, refletir muito e estabelecer alvos para a jornada de vida? Amados, Deus é um Deus soberano,
onipresente, onisciente, né? Ele sabe, ele conhece a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro. Mas ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que nos ensina a caminharmos rumo ao alvo. E para isso nós precisamos sim fazer planos. Para isso nós precisamos colocar ali na ponta, né, do lápis, escrever ali e colocar diante do altar de Cristo. Senhor, eu tenho esse desejo, eu tenho esses objetivos de vida. O Senhor está comigo nisso? Está de acordo com os propósitos que o Senhor tem na minha vida? Então, precisamos, meus amados, precisamos sim fazer planos, precisamos estipular metas e alvo. Isso não quer dizer que aquilo que nós estipulamos, aquilo que nós planejamos, vai acontecer exatamente daquele jeito. Talvez sim, talvez esteja de acordo com o propósito que Deus estabeleceu. Talvez não, talvez Deus modifique, talvez Deus tire uma pecinha aqui, outra ali, né? Ou talvez Deus pegue ali, tire tudo aquilo e vai colocar completamente um outro caminho, né? De acordo com os propósitos que ele tem na sua vida. Mas que a nossa oração seja, Senhor, que a sua boa vontade, que é perfeita e agradável, seja feita na minha vida, na vida da minha família. Amém, queridos? Que essa seja a nossa oração. A oração de pedir que o Senhor cumpra através de nós os seus propósitos, aquilo que ele tem através das nossas vidas. Amém, queridos? No próximo slide, tá aí já aparecendo para vocês, vai aparecer para vocês, daqui a pouquinho, acontece a nossa escola bíblica dominical infantil no canal Geração Escolhida da IBNC. Inicia daqui a pouquinho às 10 horas da manhã, tá? E a história de hoje está ali em Êxodo 12, de 1 a 28, que é a festa do povo de Deus. Reúna aí os pequenos para que estejam assistindo e vai ser bênção na vida das nossas crianças. Mande o link para o máximo de pessoas que você puder, para que eles estejam colocando as crianças ali, para que elas também sejam ministradas pela palavra do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, te agradecemos por esse dia, por esse domingo, te agradecemos, Pai, porque cremos na tua boa mão, cremos, Pai amado, que a tua vontade, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Que possamos, Pai amado, estar caminhando e cumprindo aquilo que o Senhor tem de propósito nas nossas vidas, Senhor. Abençoe-nos, Pai amado, que seja uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a cada um. Esteja conosco nos próximos cultos, a partir das 10h30 da manhã, hoje, e também às 18 horas, né? Mande o link por máximo de pessoas que você puder, para que elas também sejam abençoadas através da palavra de Deus. E até semana que vem, se Deus quiser.